Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Meus queridos, é importante compreendermos o que significa a palavra bendizer, não só o seu significado, mas também a semântica ou a origem desta palavra. Bendizer significa tão simplesmente falar bem, dizer bem sobre as pessoas, né? Dizer bem sobre alguém, falar bem sobre alguém, né? Então a palavra bendizer, ou a palavra benefício, ela vem da língua latina, que quer dizer benefacere, né? Ou fazer bem, né? Então fazer bem, a palavra fazer bem, ou a frase fazer bem, ou a palavra bendizer, ela tem uma irmã muito desagradável, que se chama malefício, né? Que vem também da língua latina, que significa malefacere, ou fazer mal, falar mal, né? Então falar bem e falar mal, né? Então o significado da palavra, ela é muito importante para entendermos ou compreendermos o que o salmista está dizendo aqui. Ele está dizendo: bendize ou fale bem a minha alma, eu dentro de mim penso e falo quando eu abrir minha boca, e sinto dentro de mim, e medito com a minha alma, com a minha mente, a respeito de todos os benefícios que o Senhor tem para comigo, ou tudo aquilo que o Senhor tem feito para mim. Por isso o salmista, ele começa assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E repare bem que o salmista, a partir do versículo 3, ele começa, até o final do capítulo, ele começa a dar motivos, a lembrar de motivos, para que ele possa realmente fazer isto, bendizer a Deus, né? Então bendizer a Deus aqui no texto, ela é um exercício, um ato importante para entendermos o que fazermos atos de ações de graças. Repare que toda a liturgia do culto de hoje, ela foi centrada no reconhecimento acerca das coisas que Deus tem feito para conosco. Observe bem atentamente, desde lá do comecinho da liturgia, quando nós falamos, damos as boas-vindas, o primeiro cântico entoado, né, que é louvor e honra ao Senhor, né, as muitas bênçãos, o hino que cantamos, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, da minha alma. O Salmo 92, ele fala mais sobre isto. O hino que nós cantamos, necessidade, eu creio, Senhor, eu preciso de Ti. O Salmo 51, quando o salmista fala da confissão de pecados, ele já está de uma forma agradecendo a Deus, porque ele foi restaurado, a alegria da sua salvação foi restaurada, a paz na sua alma foi restaurada. E agora o texto, os cânticos que a equipe nos conduziu a cantarmos, todos eles falando de certa forma no que significa bendizer a Deus. Então nós estamos hoje bendizendo a Deus, falando bem de Deus, ou nos expressando verbalmente, nos expressando com o nosso sentimento, nos expressando com o nosso discernimento, a nossa intelectualidade, compreendendo o quanto Deus tem nos abençoado. E por que é importante isso? O salmista nos mostra que a gratidão é dirigida, ou precisa ser dirigida a Deus,
por conta do seu amor, por conta do seu perdão, por conta dos seus favorecimentos que são infinitos, favorecimentos e bênçãos completas para nós. E com isso o salmista nos ensina a dizermos e a nos lembrarmos que Deus é bom, porque Ele sempre faz o bem para nós. Deus não faz mal para ninguém. Não confundamos as consequências dos nossos atos errados, as consequências das nossas escolhas, as consequências dos atos maus ou palavras más, atitudes más dos outros contra nós, que muitas vezes nos prejudicam. E erroneamente, pessoas que não querem falar bem de Deus, que não querem bendizer a Deus, falam mal de Deus, reclamam de Deus, culpam Deus, dizendo que, por exemplo, se Deus existisse, ou se Deus é amor, como é que esse Deus pode permitir, pode fazer estas coisas? Então cai o avião lá, morre todo mundo, né? O filho se droga, pega a faca, vai lá e mata o pai, mata a mãe. O próprio pai vai lá, violenta a filha, faz mal para a filha, e aí as pessoas vão culpar Deus por conta disso. Então nós não podemos confundir a capacidade humana de realizar, de praticar atrocidades, de praticar o mal, de praticar o pecado, de falar mal, de cometer malefícios contra os outros, culpando, responsabilizando Deus por conta destas coisas. Deus não faz mal para ninguém. Deus não é mal para ninguém. O mundo que jaz no maligno traz consigo as marcas e muitas realizações do pecado, muitas maldições, muitas consequências ruins, muita maldade, muito sofrimento. Deus não é o culpado dessas coisas. Pelo contrário, Deus, acreditem, faz o bem em todo o tempo. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 2, do versículo 28 ao versículo 32, ele diz, nesse sentido, algo muito importante para entendermos, dentro do contexto do Salmo 103. Sabemos que todas as coisas, vamos ler juntos? Vamos ler juntos, Romanos 2, 28 a 32. Ache aí na sua Bíblia. Romanos 2, Romanos 8, eu marquei errado aqui, desculpe, eu não estava entendendo o que os irmãos lá atrás estavam me dizendo assim, ó. Obrigado, Evandro. Romanos 8, preciso corrigir minha anotação aqui, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Repare bem como o salmista ele vem esclarecer para que nós não sejamos equivocados, não estejamos equivocados, para que nós não sejamos injustos, culpando Deus.
há acontecimentos que são característicos dessa nossa jornada existencial. A morte de um ente querido é uma delas. E isso está dentro do propósito de Deus. E nós então devemos nos lembrar que um ente querido nosso, que morre no Senhor, ele está dentro desse contexto daqueles que Deus amou, daqueles que Deus predestinou, daqueles que Deus quer e promoveu e promove o bem. Ele descansa no Senhor. Ah, não, Deus tirou, e eu não me conforme com Deus por Ele ter feito isso. Vamos bendizer a Deus por causa disso. Até porque vai chegar o momento que Ele também vai nos chamar, e Ele vai dizer, por exemplo, Eliezer, venha para o descanso do seu Senhor. O Júnior vai chorar, porque ele me ama, eu acredito. A Rebeca vai chorar, eu acredito que ela me ame. Se eu for antes da Nilza, ela vai chorar porque ela me ama. Os meus netinhos que me amam. Mas eu tenho que atender o chamado do meu mestre. Porque todas as coisas, inclusive esse chamado, coopera para o meu bem. E por isso o apóstolo Paulo diz assim: estar com o Senhor é infinitamente melhor. E nós não podemos só ver a dor do nosso sentimento, do nosso apego, dos nossos amores terrenos e ficarmos contra Deus. Então é preciso bendizer ao Senhor quando nasce o netinho, ou os nossos netinhos, por exemplo, que nasceram, mas é preciso também bendizer ao Senhor quando nós partimos e o ente querido nosso parte, né? Por quê? Porque Deus, Ele é o autor, Ele é aquele que conduz a nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito. Então precisamos tomar cuidado com a nossa soberba, para não lançarmos sobre Deus a blasfêmia da queixa carregada de angústia, incompreensão, revolta e blasfêmia. Há vários exemplos no Salmo 103 para entendermos e nos convencer acerca da bondade de Deus. Ele perdoa todos os meus pecados, Ele cura de todas as minhas doenças, Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade, Ele redime a minha vida ou a tua vida da perdição e coroa de benignidade e de misericórdia. Ele farta a nossa boca de bens, de sorte que a nossa vida, a nossa mocidade se renova na nossa velhice, como assim acontece com a águia. É Ele que resgata a nossa vida da sepultura, e isso é uma promessa de ressurreição na vida final, para a eternidade, e Ele nos coroa de amor leal e de compaixão da sua parte. É Ele quem satisfaz de bens a nossa existência, de modo que nós podemos até envelhecer sabendo que Deus está cuidando de nós. Por isso, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí fica mais fácil entendermos o que o Novo Testamento nos diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, o nosso Pai. Qual é a vontade de Deus, o nosso Pai? A vontade dele é a sua bondade que se renova sobre a nossa vida, e Ele tem nos renovado, por isso devemos dar graças por tudo, em vez de nos queixarmos de tudo. Bendizer ao Senhor, meus irmãos, é algo extremamente relevante. Por isso eu quero deixar esta mensagem nessa noite: elementos envolvidos das bênçãos, acontecimentos envolvidos de bênçãos do Senhor, e por isso todos eles são benefícios para conosco. E para isso acontecer, nós precisamos
nos lembrar de 3 palavras importantes. Eu vou falar de cada uma delas bem rapidamente. A primeira palavra é memória, a segunda palavra é misericórdia e a terceira palavra é ministério. O que tem a ver memória? O salmista nos ensina que nós precisamos nos lembrar do Senhor. E é fácil entendermos isto. Quem aqui, e por favor eu peço a sua gentileza de se manifestar, já teve uma experiência com um bom médico e por isso você fala bem dele e você o indica para outras pessoas? Eu mesmo já fiz isso. Você já fez? Já fez também? E nós falamos, pode ir naquele médico porque ele é excelente. E nós até sabemos o nome, o endereço, o telefone, o e-mail, e ensinamos a pessoa a ir até lá. Olha, o que a memória é capaz. Como é importante nós nos lembrarmos, e nos lembrarmos, meus queridos irmãos, aqui no caso, o salmista nos ensina, nos lembrarmos do Senhor. É preciso lembrar do Senhor. Por isso que a memória é uma dádiva na vida espiritual, é uma dádiva para o crente, é uma dádiva para o homem e para a mulher de Deus, é uma dádiva para a igreja. Irmãos, 111 anos de organização, mais quase 3 anos de existência da igreja como congregação, 114 anos a igreja presbiteriana do Brás tem. E o que já aconteceu durante esse tempo aqui? A gente fala bem do pastor que precedeu, o reverendo Mário, a gente fala bem do reverendo Júlio Marcelo, do reverendo Marcelo a gente fala bem do reverendo Domingos Hidalgo, e a gente fala bem do reverendo Boanerges Ribeiro, e a gente fala bem, tantos pastores que aqui falaram. Alguns falam mal porque têm motivos para se queixar de nós pastores. Provavelmente muitos aqui têm motivos para se queixar de mim, outros têm motivos para falar bem de mim, mas nós muitas vezes falhamos e causamos um tipo de frustração uns aos outros, assim como o irmão também causa frustração. Vocês acham que eu tenho só coisas boas para falar de vocês? Com certeza eu tenho queixas sobre você também, não é só você que tem queixas sobre mim, porque você também não é perfeito, você também falha, como eu não sou perfeito e também falho, mas de Deus nós não temos que falar mal, porque nós nos lembramos que chegamos até aqui, porque foi Deus que nos trouxe até aqui, foi a boa mão do Senhor que nos conduziu. A igreja completa 111 anos de organização e Deus sustentou essa igreja durante 111 anos. Deus deu a cada mês, a cada semana, a cada ano, a cada período, a cada pastorado que aqui passou, a cada projeto que a igreja realizou, Deus deu meios para que tudo acontecesse. Você olha para o colégio, que obra magnífica, graças a Deus, para o tamanho da igreja do Brás, ter um colégio como aquele. Muita gente trabalhou e muita gente trabalha para que esse colégio seja o que ele é, e se tornasse no que ele se tornou, mas foi Deus, foi o que ele fez, foi a providência dele, foi o recurso dele, e quem se envolveu, e hoje está envolvido com o dia a dia do colégio, sabe o quanto Deus é bom, e viu o que Deus já fez, e tem visto, e tem tido a oportunidade de ver o que Deus faz toda semana. E eu penso nesta linha de raciocínio, eu continuo pensando na minha família, continuo pensando na minha esposa, continuo pensando nos meus filhos, continuo pensando nos meus netos, e eu o convido a seguir essa mesma linha de raciocínio, irmão. Pensa, lembra o que Deus fez e o que Deus tem feito, e confie que Ele continuará fazendo daqui para frente. Memória, é preciso lembrar de Deus, é preciso considerar o que Deus já fez.
É isso que o hino que nós cantamos, ele diz para nós, as muitas bênçãos, e você verá surpresa, o que Deus já fez. Você ficará surpreso. Como é bonita, como é exemplar a mensagem do Salmo de Davi, aqui esse Salmo 103, bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A segunda palavra que eu disse que eu mencionaria e trabalharia com ela, é a palavra misericórdia, atos de misericórdia. Por isso, é preciso lembrar que Deus teve paciência conosco também, e Deus tendo paciência conosco, Ele nos ensina a ter paciência uns com os outros. Irmãos, nós hoje estamos muito envenenados, nós estamos muito envenenados, a mídia tem nos envenenado, a internet tem nos envenenado, as redes sociais têm nos envenenado, as tendências administrativas do nosso país têm nos envenenado, as empresas onde trabalhamos têm nos envenenado, o universo onde nós nos encontramos tem nos envenenado, e tem nos colocado muitas vezes os uns contra os outros. Meus irmãos, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão irritadas, as pessoas estão bravas, revoltadas umas com as outras. Repare bem que tudo que acontece ao nosso redor, nós precisamos apontar o dedo e achar um culpado. E não é só achar o culpado, é puni-lo com requintes de crueldade. E veja que rumo o nosso sistema judiciário, inclusive o STF e outros, vão tomando. O rigor, a vingança, o ódio, a fúria. Alguém tem que pagar até a última gota. O indivíduo, ele cometeu um crime, por exemplo, não vou citar nomes aqui porque existem tantos criminosos, né? Ele cometeu um crime, foi preso, cumpriu o que a lei determinasse para ele de prisão, de lá na cadeia, e ele sai da cadeia, vai cumprir o resto da pena em liberdade, vai usar a tornozeleira eletrônica, mas ele vai sair. A mídia cai em cima dele e não deixa ele ter paz. É o jogador de futebol que cometeu o crime, marcação em cima, coitado, não consegue mais arranjar emprego, e a única coisa que ele sabe fazer é jogar bola. Ele trabalhou numa empresa, ele não consegue mais emprego, por quê? A marca. Enquanto ele viver, alguém vai se lembrar que aquele é um desgraçado pecador. É impressionante isto, e nós acabamos fazendo isso dentro da igreja muitas vezes, acabamos fazendo isso nas nossas famílias, e nós crentes não podemos nos esquecer, e mais uma vez, eu citei pela manhã e vou citar agora novamente, a oração do Pai Nosso, que é padrão, é modelo pedagógico para orarmos e para termos vida piedosa. Na oração do Pai Nosso nós aprendemos: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou os que nos maldizem. Estamos lascados com esse negócio, todo mundo tem que pagar, como é que nós estamos perdoando? Então falar de perdão hoje é um desatino. Eu sei que temos uma cantora aí muito maluca, Baby do Brasil, é doidinha, mas na doidice de Baby Consuelo, ou Baby do Brasil, ela tem falado que ela é uma pessoa convertida a Jesus. Ela diz que já foi abduzida por ET, é maluca de tudo. Mas Baby Consuelo, nos seus shows, ela fala de Jesus. Semana passada, no show dela, ela fez um comentário sobre perdão. Alguém ouviu isso na internet? Veja lá depois. Ela fez um show dentro do mundo dela de maluquice, aqui em São Paulo, numa casa de shows, e lá nessa casa de shows, ela cantando um louvor
na linguagem dela para o Senhor, ela fez um apelo. E ela fez um comentário sobre isso. O mundo que nós estamos sendo impiedoso, marcante, predatório, difícil. E ela disse assim: vamos perdoar uns aos outros. Vamos perdoar, porque Jesus nos perdoou. E ela fez comentários aplicando o perdão a algumas coisas. Ela falou: se você foi violentado sexualmente na família, perdoa também. Se você foi estuprada na família, perdoa também. Bom, você sabe o que significou isso na mídia, né? Cancelamento, críticas, e Baby Consuelo defende o estuprador. Meus irmãos, eu já vivi o suficiente para aprender, e eu acho que você também já viveu, e você que é criança e jovem ainda vai viver para aprender. Ninguém vive sem perdão. Ninguém vive sem misericórdia dos outros. Ninguém vive sem misericórdia alheia. Ninguém vive só no ferro quente, só no reio, só no cabresto, só no couro, só na vingança. Ninguém vive só no ódio. Nós precisamos de atos de amor para conosco. E o exercício da misericórdia é o único instrumento que nos habilita a praticarmos atos de amor. Olhe para o seu semelhante com olhares de amor. Conceda perdão, perdoe o seu semelhante. Perdoe. Perdoa, Jesus nos ensina a perdoar, Ele nos perdoou, por isso a oração do Pai Nosso: perdoa-nos como nós perdoamos. E o perdão divino, e o perdão que recebemos das pessoas, e o perdão que nós oferecemos às pessoas, é um benefício incomparável. Tire prova disto. Libere perdão. E você vai descobrir a liberdade que você vai ter para viver em paz. Continue com raiva, continue com ódio, continue com sede de vingança, e você vai ter insônia, você vai ter pesadelo, você vai ser insatisfeito, e você não vai conviver bem com as pessoas que te fizeram mal. Misericórdia. Segunda palavra da mensagem de hoje sobre os elementos envolvidos de bênçãos do Senhor por conta dos seus benefícios para conosco, é a misericórdia. É a misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias para conosco. Que bênção, que privilégio. Sejamos, pois, também misericordiosos. Recebamos misericórdia, ofereçamos misericórdia. Tenha um outro olhar na perspectiva da palavra de Deus, na perspectiva da pessoa divina, para aprender e exercitar misericórdia. E a terceira e última palavra é ministério. Isto, que tem a ver misericórdia, tem a ver benefícios e nós bendizermos ao Senhor com o nosso serviço. Oferecermos-nos ao Senhor em serviço a Ele. Eu sei, palavras são palavras, como eu ouvi há poucos dias, o Evandro estava comigo, palavras bonitas, né? Palavras bonitas. Nós estávamos na reunião do presbitério, alguém fez um comentário. Mas, queridos irmãos, mais do que palavras, atitudes. E a maior atitude do cristão para com o Senhor, a maior atitude para bendizermos ao Senhor, são os nossos atos de serviço a Deus. Por isso a palavra de Deus nos diz assim: tudo que vierdes às mãos para fazer, fazei-o como se fosse para Deus, para o Senhor. Ofereçamos nossa vida em sacrifício ao Senhor, sirvamos ao Senhor. Meus amados, aqui agora eu quero convidá-lo a dar uma olhada para a igreja de Cristo, a igreja presbiteriana a qual você é membro.
O que esta igreja precisa, sendo para o Senhor, o que essa igreja precisa que você faça, o que seja feito através de você. Isso é ministério, é trabalho, é ser escravo de Deus, doulos do Senhor, escravos do Senhor. Por isso é importante que nós tenhamos atitudes de serviço. Às vezes é difícil, Emerson, sair lá de Guarulhos e vir aqui para abrir um portão, fechar um portão. Mas veja quantas pessoas estão sendo beneficiadas através da necessidade de você sair de lá, vir aqui, abrir e fechar o portão. Veja o quanto é importante o irmão Rubem, o irmão Eliezer, os irmãos da equipe de louvor, os irmãos do coral, gastar aquela hora preciosa de domingo à tarde, vir aqui ensaiar, repetir, e olha, é muita sublimação, né? Você tem que sublimar muitas vontades para fazer isso. Podia estar lá assistindo o jogo, né? Vendo decisão do campeonato, podia estar lá fazendo uma festa, um churrasco, podia estar dormindo, mas está aqui afinando o violão, afinando a voz, repetindo o cântico, corrigindo, não, aqui é dó, aqui é lá, não, vamos repetir, vamos falar de novo, vamos cantar de novo, e aí a Jane, aí quem está dirigindo o ensaio da equipe, vamos repetir, e repete, assim está melhor. Serviço ao Senhor, isto é ato onde nós estamos retribuindo ao Senhor, bendizendo o Senhor. Eu entendo que o trabalho do Senhor, quando a Bíblia diz que todo o trabalho do Senhor não é em vão, é quando ele é feito desta forma, são vidas consagradas a Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco? Eu entendo quando a palavra de Deus diz: tomarei o cálice da salvação e pagarei os meus votos na congregação do Senhor. Eu estou entendendo que a palavra de Deus está dizendo assim: eu retribuirei com um serviço santo, amoroso, ainda que me seja custoso, eu retribuirei ao Senhor por tudo que Ele tem feito para comigo. Por isso, essas três palavras, elas caracterizam os elementos ou os acontecimentos na nossa vida, envolvidos das bênçãos do Senhor, tendo do Senhor muitos benefícios destinados às nossas vidas. E quando nós fazemos nossa memória funcionar, e nós nos lembramos do Senhor, que Ele é o nosso provedor, que Ele é quem executa, que Ele que faz, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, então nós vamos, nesse modo, engrandecer o Senhor e bendizê-lo, falar bem dEle. Quando nós, na nossa jornada de vida, nós entendemos o que é misericórdia, porque nós fomos alcançados pela misericórdia e agimos com misericórdia, nós estamos entendendo e retribuindo os benefícios do Senhor para conosco, e repetindo os atos de misericórdia, nós estamos estendendo a graça do Senhor, que nos agraciou, agraciando outros. E quando nós trabalhamos, quando nós servimos, quando nós exercemos o ministério na casa de Deus, nós estamos, mais uma vez, nos oferecendo ao Senhor de todo o nosso coração. Eu quero concluir esta mensagem a propósito dos dízimos e das ofertas. Eu me lembro de uma importante lição que eu recebi quando eu questionei na minha adolescência o pastor da minha igreja sobre por que ser dizimista.
eu ganhava um salário mínimo na empresa que eu trabalhava. E entregar o dízimo de um salário mínimo, e o salário mínimo daquela época era muito menor que hoje. Muito pequeno. O salário mínimo hoje ele tem muitos ganhos. E eu fui questionar a importância de ser dizimista para o meu pastor. Pastor, eu ganho pouco, eu ganho um salário mínimo. Uns 10% significa uma parte importante do que eu ganho. Ele era muito direto. Às vezes as pessoas até o achavam sem educação e grosseiro, mas ele era direto. Ele olhou para mim e disse assim: Eliezer, se você é de Deus e Ele é seu Pai, o Pai do céu, tudo que você tem também pertence a Ele. Então não é só 10%, tudo o que você tem pertence a Ele. Apontou o dedo assim: Eliezer, se você é de Deus, tudo que você é e tem também é dele, não é só 10% não. Aprenda de uma vez por todas, seja dizimista, mas dê a sua vida para o Senhor. Vou falar o que para o pastor quando ele me disse isso? Eu fui para casa pensando, e o meu pensamento era: eu sou ou não sou do Senhor? Se eu sou do Senhor, meu dízimo é do Senhor, não só o meu dízimo, todo o meu salário é do Senhor. E ali eu aprendi o que significa bendizer ao Senhor através da minha vida, bendizer ao Senhor com a minha generosidade, bendizer ao Senhor com o meu bem, bendizer ao Senhor com o meu salário, ainda que pequeno. E quando eu leio aqui esse texto, na sua velhice o Senhor te fartará de bens, eu acabo de fazer 60 anos de idade, e eu posso dizer: grandes coisas o Senhor fez por mim, e estou entrando na velhice com muitas bênçãos do Senhor, com muitas bênçãos do Senhor, com uma vida confortável, com saúde. Eu fui ao médico essa semana, a minha médica olhou os meus exames, fiz lá um monte de exame do coração, esteira, fiz lá tomografia, não sei do que, do coração, o diácono Vicente também fez, fiz lá um monte. Ela falou assim: menino, você não tem nada, seu coração está bom. É difícil ter um homem de 60 anos que não tem uma artéria, uma veia obstruída, suas veias estão limpas, você não tem uma obstrução arterial, você não tem uma obstrução nas carótidas, você está tudo livre. Eu não me lembro de ter tido um paciente com 60 anos sem ter alguma coisa. Ela ainda disse assim: graças a Deus. Eu não tive como não dizer com ela: amém, graças a Deus. Irmãos, são amostragens que nós temos, e contando essas bênçãos nós ficamos surpresos o quanto Deus já nos fez. Por isso eu deixo essa mensagem nesta noite acerca do que é bendizer ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco. O que é bendizer ao Senhor com os benefícios pessoais, os benefícios familiares. O que é bendizer ao Senhor com os benefícios da nossa igreja. O que é bendizer ao Senhor por tudo que Ele tem feito para conosco. Você tem ação de graças? Você tem algo para bendizer ao Senhor? Eu o convido nesse momento a baixar a sua cabeça e contar um pouco das bênçãos do Senhor, lembrar. Use a sua memória agora, agradeça ao Senhor pela sua casa, agradeça ao Senhor pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos estudos, agradeça ao Senhor pelo seu trabalho, agradeça ao Senhor pelo alimento todo dia, pelo seu teto, agradeça a Deus pela sua igreja. Vamos fazer isto? Vamos orar, vamos agradecer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor por todos os seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que é em mim, bendiga ao seu santo nome.
Senhor Deus, eu quero te agradecer juntamente com os irmãos nessa noite, especialmente pela vida dos membros desta igreja que têm sido consagrados, têm sido fiéis, os membros dessa igreja que têm sido zelosos, que têm sido comprometidos com o teu reino, comprometidos com o trabalho, os membros dessa igreja que têm sido sustentadores dos meus braços como pastor, os presbíteros que têm me apoiado, os diáconos que têm me apoiado, os líderes dessa igreja que têm dado apoio para o ministério, os irmãos que têm trabalhado e olhado para o colégio com amor e com cuidado e têm sustentado esta obra do ministério. Agradeço ao Senhor, ó Deus, porque irmãos têm sido generosos em ser com fidelidade, ofertando, entregando os dízimos, e por isso o Senhor tem dado constantemente aquilo que é necessário para o suprimento das necessidades materiais da igreja, com os dízimos e as ofertas entregues, onde nós temos cumprido com os nossos deveres, onde nós temos, ó Deus, pagado as contas direitinho, cumprido as leis, cumprido as exigências normativas para a vida da igreja. Graças te damos, ó Deus, e bendigo o teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito e promovido na Igreja Presbiteriana do Brás, nessa trajetória em que agora fazemos parte, onde temos irmãos dedicados e zelosos com a música, irmãos dedicados e zelosos com o oficialato, com o ensino, irmãos dedicados e consagrados com a participação cotidiana da vida da igreja. Dê-nos saúde, vida longa, para podermos, ó Deus, continuamente realizarmos a obra do Senhor como forma de reconhecimento, onde possamos bendizer ao Senhor com as nossas atitudes, o nosso ministério, o nosso trabalho, que possamos nos lembrar, recordando do Senhor e honrar o Senhor como nosso Deus, que possamos, ó Deus, também sermos generosos e misericordiosos uns para com os outros, em retribuição ao teu amor e à tua misericórdia para conosco também. Assim oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o último hino para a conclusão do nosso serviço, do nosso culto dessa noite. É o hino 315, ele fala do serviço do crente.
Irmãos amados, o amor do Pai do céu, a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, assim como a consolação, a iluminação e a direção do Espírito Santo, hoje e sempre, até a volta de Cristo. Amém.